Oh, when I woke up tonight, I said I'm gonna make somebody love me. I'm gonna make somebody love me. E aí, novos espectadores do canal Central HQs, devidos a muitos pedidos, eis a lista das maiores decepções de quadrinhos do ano de 2018. Vocês gostam de ver treta, né? Quero ver o cara falar mal dos quadrinhos. Bom, galera, não é necessariamente quadrinhos ruins. Alguns sim o são, mas outros são decepcionantes, pelo menos com relação à expectativa que eu tinha sobre algumas publicações. Então vamos parar de enrolar e vamos à lista. Eu quero começar com Liga da Justiça da América Renascimento, publicação mensal da editora Panini Comics, onde nós temos o Batman recrutando muitos membros para compor uma nova liga, entre eles o Lobo. E galera, é uma história realmente muito fraca. As motivações, por exemplo, para o Lobo entrar para a Liga da Justiça não combina, sabe? Não faz jus a realmente o histórico do personagem, que é um cara que atua de forma mais isolada, é um lobo solitário e que não acata ordens de forma tão fácil. Não é um cara que consegue interagir em grupo. Então realmente essa edição foi muito da fraquinha, além de decepcionante. Thanos Final Infinito, publicação da editora Panini Comics, escrita pelo Jim Starlin e desenhada também por ele. Nós temos uma nova trilogia aí do Thanos e galera, que material autorrepetitivo. Você não tem nada de inovador nessa trama envolvendo Thanos, mais uma vez busca do poder, e daí tem a participação do Adam Warlock. E é uma história, galera, que se você não ler, simplesmente não vai perder nada. É de incrível decepção essa publicação, além de ser clichêsaça, abordando coisas que o Jim Starlin já colocou em outras publicações envolvendo Thanos. Então realmente eu não indico para vocês. The Ghost in the Shell 2.0 Man Machine Interface, uma continuação do clássico da ficção científica dos quadrinhos orientais The Ghost in the Shell, que foi adaptado para o cinema, e o autor simplesmente se perdeu total. A história é confusa, cheia de textos dispensáveis, uma tentativa ali de atrair aquele leitor mais tarado com poses sensuais que não tem relação com nenhuma com o quadrinho, com o contexto da história em si. Uma verdadeira decepção. Deadpool massacra o universo Marvel, publicação da editora Panini Comics, e eu vou dizer para vocês que eu já não esperava muita coisa desse material, mas tinha aquele fio de esperança por se tratar de uma publicação que não tem vínculo cronológico. O escritor tem uma maior liberdade criativa de colocar situações que não poderiam ser apresentadas dentro de um universo cronológico ali, e é um material que decepciona demais. Eu gostaria de ver uma história incrível, bem elaborada, do Deadpool matando diversos heróis e vilões do universo Marvel, mas é tudo muito bobo, incoerente, clichê, que realmente não funciona. A história é ruim mesmo. Injustiça, Deuses Entre Nós, tanto o volume 9 como o volume 10, publicação da editora Panini Comics, é uma série que se iniciou muito bem, de forma empolgante, a galera curtiu, mas que depois foi se auto-repetindo, a história não evolui, começam a haver várias incoerências na história, o Batman querendo capturar o Superman e vice-versa, e daí o Superman, quando tem a possibilidade de dar um fim no Homem-Morcego, por diversas vezes não o faz, só para a história continuar rolando. Então estão empurrando com a barriga, já está uma história realmente maçante e é sem dúvida nenhuma uma história decepcionante. Orcs da editora Mitos é basicamente um misto de um final ruim com uma decepção, visto que tem outras publicações desse gênero de fantasia, como o Elfos, que foi lançado pela editora Mitos, que tem grande qualidade, e Orcs, que deveria seguir basicamente a mesma linha, apesar da arte sensacional desse álbum europeu. O final é corrido,
clichêzaço e até mesmo bobo, ruim. Então fica aquele clima de decepção com um final realmente broxante. Neurocomic, publicação da editora Dark Side Books, e era um material que eu tinha uma grande expectativa porque eu gosto de ler sobre neurociência. E é uma publicação que traz somente aquele beabá, uma coisinha bem simples, básica, envolvendo sinapses nervosas, os neurônios. É até interessante para quem não tem, pelo menos, aquela base sobre neurociência. Eu achei que fosse ser algo mais profundo, mais complexo, mas é uma historinha bem da qualquer, então eu realmente achei uma grande decepção Neurocomic. Platino End, publicação da editora JBC, da mesma dupla criativa de Death Note, ou seja, você já chega com a expectativa lá nas alturas. Não, esse material vai ser foda, e meus amigos, eu não gostei desse volume 1, pode ser que a série melhore, mas esse volume eu achei bem fraquinho, uma história envolvendo anjos, jogos, até uma pegada do próprio Death Note, então fica uma coisa até repetitiva. É um material que me decepcionou demais e também não tem qualidade. Venom de Volta ao Lar, publicação da editora Panini Comics, um material que simplesmente não tem razão de existir. Se você vê o final desse arco de histórias de Volta ao Lar, você percebe que na verdade a publicação poderia se iniciar daquele final. Então você começa a acompanhar do volume 2, porque o volume 1 é totalmente desnecessário. Justiceiro de Volta a Nova York, uma das piores histórias envolvendo o Justiceiro clássico. Não estou mencionando aí o Justiceiro Anjo ou Frank Castle, estou falando do Justiceiro normalzão, aí o cara que toca o terror perante a bandidagem. Histórias incoerentes, fracas, com uma arte péssima. Realmente foi um encadernado que me decepcionou bastante e também traz histórias de péssima qualidade, são histórias ruins. Tem até um justiceiro móvel todo personalizado. O cara é perseguido pela máfia, pela polícia, mas tem um carro personalizado. Genial! Samurai Shiro, do Danilo Beirute, publicação da editora Dark Side Books. E esse material não é exatamente ruim, eu achei ele decepcionante. Talvez eu tenha criado uma expectativa um pouco grande relacionado a esse material do Danilo Beirute, visto que eu sou fã desse quadrinista, mas eu achei que a história não é tão tensa quanto deveria, não tem aquela densidade que você espera de uma publicação que envolva a máfia japonesa, toda uma intriga, mistério. Eu achei que é uma publicação que deixou a desejar, ainda que ela valha a leitura. É um material que eu acho agradável, mas que eu tinha uma expectativa que acabou me decepcionando. Bane, a Conquista, do Chuck Dixon, que voltou a escrever o personagem, publicação da editora Panini Comics, e eu esperava realmente que fosse ser uma grande história, e é fraca. Além de ser boa por diversos aspectos, a arte também não ajuda, tem uma pegada um pouquinho mais cartoon, então o roteiro e a arte acabam não funcionando tão bem, e as histórias são simplesmente bobas. Você espera que o Chuck Dixon vá fazer um grande trabalho com um personagem que ele criou, ajudou a criar pelo menos, e você fala, tá, beleza, não acrescentou nada. É uma história qualquer que, putz, perdi meu tempo. Basicamente isso que você tem com Bane, a Conquista. Super Filhos do Amanhã, publicação da editora Panini Comics, e apesar da série Super Sons ser muito elogiada pelos fãs, aliás, muita gente falou, Fernando, não acredito que você não está gostando de Super Filhos. Essa publicação, particularmente que saiu encadernado, não me agradou. Trata-se de um crossover envolvendo os Novos Titãs com os Super Sons. E galera, eu achei que a história não funciona, é boba por alguns aspectos, tem várias incoerências. Então eu fiquei realmente com aquela expectativa de ser uma grande história. Afinal, eram muitos os elogios para a série Super Filhos do Amanhã. E quando eu li, não achei nada demais. Achei até mesmo ruinzinha por alguns aspectos e bem incoerente. Então, galera, não funcionou essa história pra mim.
Refugiados, a Última Fronteira, publicação da editora Dark Side Books, que é sim um material bom, um material interessante, que vale a pena ser adquirido, mas que me decepcionou por ter um viés ideológico. Eu não gosto de proselitismo dentro dos quadrinhos, ainda mais quando é tão descarado assim. Eu não me importo se o quadrinho é de direita, se é de esquerda, mas quando começa com um viés somente para um lado da questão, sem avaliar todo aquele contexto, sem apresentar para o leitor toda a situação envolvida, eu acho que ela fica muito tendenciosa à história, ainda que a autora consiga fazer um trabalho realmente muito interessante que mostra a realidade dos refugiados lá numa cidade da França, onde realmente você vê que a situação é precária, o desrespeito aos direitos humanos é imenso, sabe? Chega a causar um nojo, uma náusea. Então realmente é uma publicação que poderia ser melhor do que foi. É um material que, como eu disse, vale a pena você ler, mas eu acho que você não pode ir com muitas expectativas, porque pode se decepcionar com o tipo de abordagem que a autora faz nesse material. Para finalizar, uma das maiores bombas, talvez, aí do ano de 2018, que é Marvel Legado, publicação da editora Panini Comics. Trata-se de um one-shot aí, onde a Marvel, ela tenta dar aquele fim, entre aspas, à fase All New, All Different, né? Tudo novo, tudo diferente, que desagradou boa parte dos fãs da editora, e ela tenta retomar os seus personagens clássicos, mas é uma edição toda picotada editorialmente falando, onde nada realmente acontece, não traz aquela nostalgia, e aqui não tem como deixar de comparar com DC Renascimento, né, escrita pelo Jeff Jones, desenhos do Ivan Reis, que trouxe uma emoção, uma carga de nostálgica para o leitor muito grande, o que ficou devendo bastante com Marvel Legado, que sim, tinha um propósito bem semelhante ao que aconteceu com aquela publicação de DC Renascimento. Você tem ali a apresentação de algo que vai ser explorado futuramente, a volta do Wolverine, do Quarteto Fantástico, pelo menos do Coisa, do Tocha Humana, mas, né, a história não serve pra nada, não funciona. Porcaria. Então, galera, é uma das grandes decepções do ano de 2018. Então é isso daí, galera. Se vocês queriam treta, vai ver falando mal de algumas publicações, está aí a minha lista, né? Ainda que nem todos os materiais sejam exatamente ruins, alguns são somente decepcionantes. Faça a sua lista aí das piores publicações ou as mais decepcionantes que vocês leram nesse ano de 2018. Então é isso daí, galera. Um abraço para todos. Se inscrevam aqui no canal. Eu vou deixar os links na descrição para vocês. Tô brincando. Talvez eu coloque aí de alguma coisa ou outra, porque eu acho que tem alguns materiais que ainda assim vale a pena ser lidos. Então é isso daí. Um abraço para todos e fui! You're lucky, lucky, you're so lucky.